Josi, eu sei que você também se identifica com a saúde, né? Sim, sim. E eu fico sempre com a impressão que a, a assistência e o direito, eles estão muito, são a retaguarda necessária para que a pessoa tenha saúde, sobretudo no sistema público, né? Onde às vezes as coisas são Sim. mais dificultosas, né, e tal. Fala um pouco disso, como é que você enxerga a saúde no Brasil, à luz do conhecimento técnico que você tem Sim. do direito, do serviço social. Eu carrego, Flávio, quando falamos sobre política pública, nós estamos falando sobre um direito. E o que é esse direito? Esse direito é um direito preconizado, é um direito posto, que é para você e qualquer um a hora que precisar. Independente da sua condição financeira, nós estamos falando que o SUS, eu sempre carrego algumas frases motivacionais, né? Porque o ambiente da saúde e assistência social são ambientes complexos. E aí eu falo que o SUS e SUAS, eles salvam vidas, né? O SUS, Serviço Único de Saúde, e o SUAS, Serviço Único de Assistência Social, porque eles estão juntos, eles caminham juntos. E quando falamos do direito, nós estamos falando de saúde pública precária, né, a âmbito, né, nós falamos isso a nível nacional, onde precisamos a todo instante efetivar o que é seu por direito. E aí, quando estamos na ponta, profissionais principalmente, eu reforço muito que o direito, né, a qualquer serviço público é para a hora que você precisar e estar disponível para você. Eu não preciso que você tenha conhecimento com alguém para você acessar o que é o seu direito. E aí entram os questionamentos, né? Qual é a base teórica, científica que isso se dá, que não existe. Não existe outro caminho a não ser um direito preconizado que está posto. Então, quando a gente fala sobre saúde, que é uma paixão também que eu carrego, nós estamos falando sobre duas políticas públicas que são efetivas e que precisam ser efetivadas. E como falar sobre efetivação? É falar sobre movimentação, é falar sobre articulação, é falar sobre conhecimento de rede. Que às vezes eu sei, eu tenho um direito que é meu, mas eu não sei como acessá-lo. A falta de informação, ela acaba sendo um viés, sabe, muito negativo, né, para os usuários do SUS e do SUAS. Então, acredito que falar sobre SUS, SUAS e o direito preconizado é entender que os movimentos precisam aumentar para você entender o que é direito seu, aonde você acessa, né? E é importante falar que existe, né? O direito existe, está posto, é para você, é a hora que você precisar. Perfeito. Eu percebo também que a educação caminha nessa direção, né? Que é Sim, também um direito e são. algo Os assim serviços extremamente socioassistenciais, eles se unem, é uma rede, isso, né? né? E, E chegando por último agora, até a segurança pública, né? Também toda, tem toda. pego Não, essa. sim, meio Pelo... ambiente e cultura são serviços essenciais que caminham junto. Porque, na realidade, quando a gente fala sobre um matriciamento da política pública, nós estamos falando do que é amplo, né? E aí no direito tem o direito à ampla defesa e contraditório, você tem direito, né, a se justificar qualquer ato cometido sobre você, enfim. E a mesma coisa a política pública, nós estamos falando a nível macro, e quando a gente fala sobre nível macro, nós estamos falando que outras secretarias, outras políticas públicas, elas estão entrelaçadas à política pública da saúde, de assistência social, pois você precisa ter uma mãe, né? E aí a gente... hoje é muito recorrente falar sobre mães, né? Mães atípicas, sobretudo, mães com mais de 2 filhos, que não têm condição, não tem uma família como referência para deixar esses filhos. E qual é o direito que essa mãe tem, sabe? Qual é o direito que assiste essa mãe que está em sua residência, que não negligencia, que seus filhos não ficam em situação de vulnerabilidade social, que são mães ali que dedicam corpo, alma e coração para esses filhos, mas qual é o direito dessa mãe? Como ela vive? Como ela sobrevive? Onde essa mãe ela está sinalizada onde? Então a gente precisa entender que
quando nós falamos a nível macro, nós estamos falando de outros entes, né, que precisam andar juntos para fazer valer o que é seu direito. Porque você chega numa unidade de saúde fragilizado, com uma gripe, uma virose. E aí você precisa ser medicado, avaliado. Mas o Flávio chega não só com uma virose, ele chega com um discurso de vulnerabilidade, ele chega de um discurso que sua família, um idoso, está em situação de maus tratos. E olha só a política pública se encontrando. Então elas se encontram. E o que eu preciso fazer para efetivar o Flávio que chega com uma virose, mas ele traz uma bagagem de informações que eu preciso garantir esse direito da família. E o que eu faço? Para onde ir? E é nesse momento que a gente precisa refletir sobre o fazer profissional da ponta. A ponta precisa estar disponível, precisa estar de braços abertos para orientar e te apresentar o caminho. Para onde você vai? A gente reclama muito da classe política, né? E geralmente, quando se quer buscar caminhos, soluções para os problemas, né, a gente reclama muito da classe política. Mas eu insisto na tese de que nós, quanto sociedade, não nos debruçamos ainda de maneira correta sobre esses assuntos, sobre esses temas, sobretudo entendendo a nossa participação no processo. E a moçada que trabalha nesse ambiente, né, e eu estou falando isso, e não é o jornalista que está falando aqui, é o técnico de enfermagem que durante 15 anos trabalhou no hospital, trabalhou no SAMU, trabalhou na colônia, trabalhou em posto de saúde. Né, eu tenho essa experiência. Eu costumo dizer que 50% dos problemas da saúde ele está no acolhimento. Sim. Na informação que você não dá direito, na resposta pelo meio, pela metade entrecortada que você oferece ao sujeito que chega ali. O cara já chega ressabiado na recepção, faz uma pergunta e recebe uma resposta à la vontade, e o sujeito sai dali ainda mais desencantado, né, com aquilo que ele veio buscar, né? Fala um pouquinho sobre isso. Até onde que nós, quanto sociedade, também temos participação e responsabilidade nessa vulnerabilidade que a saúde, por exemplo, apresenta, que a assistência apresenta, e os operadores que estão ali dentro. E eu falo de todo mundo, técnico de enfermagem, médico, quem trabalha na recepção, etc. O quadro, o grupo multidisciplinar que está ali dentro trabalhando. A gente reclama muito de salário e esquece de efetivamente acolher bem as pessoas na minha Na concepção. realidade, Flávio, assim, é importante você tocar sobre esse assunto. A sociedade civil, ela é extremamente organizada. Quando a sociedade civil ela se organiza para fazer valer o que é preconizado, não existe nenhuma classe política que resista. Os movimentos sociais são importantes, os conselhos municipais. E aí a gente escuta muito sobre isso. E eu falo assim, Flávio, eu já atuei, eu venho de vários segmentos, né? Já atuei em saúde, em hospitais de alta complexidade, já atuei na ponta, assistência social, já atuei em Secretaria de Obras de Estado, já atuei em diversos segmentos. Já atuei em unidades, né, de acolhimento. Independente, Flávio, mas nós estamos falando de profissionais que estão sobrecarregados. E quando a gente precisa levantar, nós precisamos urgentemente levantar a pauta da valorização. Porque você olhando, né, de um todo, os profissionais estão sobrecarregados, né, compartilhando cargas horárias extensivas, exaustivas, dando conta. Profissionais que não precisam de um acolhimento. E a gente fala sobre um olhar de cuidar de quem cuida. Esses profissionais, eles estão realmente com uma valorização que precisa ser colocada em pauta. E quando você vai na ponta, precisa desses serviços essenciais, nós estamos falando de acolhimento técnico e humano. Pois, quando eu chego em qualquer unidade, qualquer setor, né, de qualquer setor público ou privado, nós precisamos de um direcionamento. E aí, quando eu chego em qualquer unidade, eu preciso saber, quando alguém chega, não chega porque quer. Ninguém sai de casa para dar um passeio. Ah, vou ali para poder ver como é que é o trabalho de Flávio. Não, eu vou porque eu preciso. E se eu chego em qualquer ambiente profissional, eu estou chegando para ser minimamente acolhido, orientado. Esse paciente, ou esse usuário, ou esse cliente, ou qualquer, né, sociedade civil que chega em qualquer espaço, eu deparo não em maioria, mas uma minoria de profissionais que às vezes está ali só cumprindo ponto, uma carga horária.
só estão, né, esperando chegar o seu final do mês para o seu salário cair. Parecendo o jogador da seleção brasileira ontem jogando com a Argentina. Mas né? aí quem chega... Assim, exatamente, desmotivado. Sem alma, sem eu não tô aqui porque sem compromisso. Exato, eu não tenho prazer nisso aqui. E esse reflexo chega para quem tá na ponta. Eu vou chegar para ser orientado, eu não tenho nenhum bom dia, e um bom dia faz diferença. Um café, uma água, um biscoito. Assim, eu sempre priorizei e priorizo onde quer que eu esteja, um café com biscoito e água. É o mínimo que precisa ter em qualquer ambiente. Chega para cá, senta aqui. Né? Chega aqui, o que você precisa? Olhar no olho. E aí a gente depara com a ausência do olhar no olho. Qual é a sua necessidade? A gente precisa falar sobre isso. Falar sobre. Às vezes, quem chega, a atitude de revolta, de ignorância, às vezes, de quem está do outro lado, porque o meu reflexo foi negativo. Eu cheguei mal de casa, eu estou sofrendo uma violência doméstica, eu estou sem alimentos dentro de casa, situação de vulnerabilidade. E aí eu chego para ter o mínimo e eu não tenho nem o básico. E às vezes o cara já está batendo de porta em porta, há alguns meses, né? E eu sei o que fazer. Foi em tal lugar de eu não é aqui não, é lá no outro. Telefone, às vezes a gente perde tanto tempo ali no WhatsApp, tomando conta da vida alheia e falando de tantos outros assuntos, mas eu não depreendo o meu tempo para dizer qual é o caminho que você precisa. Eu estou aqui, não me compete, não vou fazer. Mas a gente esquece que o mundo é uma roda, como diz o nosso amigo Andrezinho Choque, a vida é uma roda gigante constante. E hoje estamos aqui, amanhã estamos do outro lado. Qual é a forma que gostaríamos de sermos tratados? Mas nós não estamos desclassificando os profissionais que precisam ter a sua valorização salarial. Precisam ter políticas públicas, leis que regulamentam a prática profissional. Porque às vezes o profissional realmente, pelo seu desgaste, ele acaba transparecendo algo que ele não queria, que é uma insatisfação, é uma falta de valorização, uma falta de acolhimento. Então, precisamos sim valorizar esses profissionais e também entender que a vida não é terra de ninguém. Existem leis que asseguram ao usuário que ele chega e o princípio do acolhimento ele precisa acontecer.